remédio para uma vida de erros é um só, gente: o arrependimento. Qual é o remédio para as trapalhadas que eu e você fizemos? O arrependimento. Qual é o remédio mais para essas situações gravíssimas que você relatou e outras mais que eu ouvi e me lembrei? Qual é o remédio? O arrependimento. Voltar para Deus é o que cura. Enquanto você não voltar para Deus, de verdade, com todas as escuridões dentro de você e colocá-las na luz de Deus, você vai ficar desesperado, batendo de porta em porta em busca de saúde. Em busca de saúde mental, em busca de saúde emocional, em busca de equilíbrio, em busca de saúde física, porque essas coisas adoecem a gente. Voltar para Deus é o que cura. Tem gente que quer a cura de Deus, mas quer como uma mágica. Quer, estando no meio da porcaria, continuar saudável. Meu amigo, vou contar uma coisa para você. Eu tenho um amigo que ele tem uma fazenda. Um abraço para esse amigo querido, Neto e André, eu amo vocês. E ali na fazenda dele, ele cria porcos. E do porco também se aproveita o esterco. E ele tem uma piscina ali do lado, só de esterco de porco. E aquilo está ali há muitos meses. Então você imagina o que é porcaria de porco. Numa grande piscina. Só que não é só porcaria. Está lá há muito tempo curtindo e fermentando e fedendo. Meu Deus do céu. Não tem como uma pessoa cair dentro de uma piscina dessa e não ficar doente. Caiu ali, amigo, médico na hora, e vai ficar doente. Porque entra pelos poros, porque entra pela boca, porque entra pelo nariz, a pessoa fica completamente contaminada. Usado da maneira certa, que é tratado aquilo, se transforma num adubo maravilhoso para a terra. Mas enquanto está em fase de processamento, aquilo ali para nós é veneno. E tem gente que está dizendo: Senhor, me cura, enquanto está nadando na piscina de porcaria. Se você quer ser curado, você precisa segurar a mão de Jesus, que quer tirar você dessa fossa, dessa piscina, não vou dizer do quê, para que você se cure. O Senhor nos cura nos tirando das nossas doenças. A gente quer ser curado no meio das doenças, fica lá no que é doente, fica lá no que nos adoece, fica lá naquela vida velha que nos envelhece, que rouba de nós toda a graça, todo o bem, que rouba de nós a vida nova, a vida verdadeira que nós queremos ter. Nós queremos ficar chafurdando naquilo e ter cura e ter vida feliz. Não tem como. Você vai se curar voltando para Deus. Quando você sai do ambiente que está te intoxicando, você vai se curando. Por isso que tem muita gente que melhorou muito a vida e encontrou cura, ouvindo Sorrindo para a Vida, escutando a palavra de Deus. Porque o que ela foi ouvindo foi tirando-a desse meio, dessas coisas, dessas relações, dessas práticas, e quando a pessoa percebe, ela está curada, porque Jesus a tirou de lá. Mas Jesus a tirou de lá porque quando Jesus a chamou, ela decidiu voltar. Voltar para Deus é o que vai curar você. Quando se trata de doença física, é preciso fazer os tratamentos e tomar os remédios? Claro que sim. Porque nós lançamos mão dos meios naturais que Deus nos deu inteligência para nos tratarmos uns aos outros, nos deu a natureza para nós tirarmos o remédio. Isso tudo é providência de Deus na nossa vida, não é? Mas quando você abandona o erro e se volta para o Senhor te cura, te tirando das enfermidades, sabia? Aí diz aqui: entretanto, nem todos estão dispostos a ceder e a mudar. Quando se deparam com a verdade,
que poderiam transformar as suas vidas, alguns simplesmente se fecham, se enrijecem. Detesto esse programa, detesto ouvir essa pregação, detesto esse cara que fica aí falando essas coisas. Não concordo com isso que está sendo dito. Não concordo. Esses dias eu respondi uma senhora, porque eu fiz um comentário que foi o seguinte, que quando uma esposa respeita o seu companheiro, ela consegue desse companheiro o que ela não conseguiria de outra maneira. E vou lhe dizendo, quando uma mulher respeita o seu marido e ele se sente respeitado por ela, ele quer devolver isso em forma de amor. Mas ela estava chateada, acho que com o esposo, e ela disse, não concordo com isso. Não concordo. É o contrário. Tem que valorizar a pessoa para merecer o respeito. Meu amigo, por esse caminho você não chega a lugar nenhum. Aí eu faço abertamente essa pergunta. O que você espera obter de um relacionamento onde você não entrega para quem está com você respeito? Você não vai receber nada. E às vezes, diante de uma palavra segura, certa, comprovadamente eficaz, a resposta é endurecer o coração por causa das experiências passadas, por causa das mentalidades que nós fomos adquirindo, por causa das feridas não curadas, a gente se obstina no erro. Mas obstinar-se no erro vai continuar entregando para você cada vez mais o que você já conhece, o que você já recebe e o que você não está satisfeito. Não endureça o seu coração diante da verdade. Diante da verdade tem pessoas que fazem exatamente o que eu disse aqui, olha, se fecham, se enrijecem. Sempre que a palavra de Deus denuncia os pecados, as pessoas acabam por se dividir em dois grupos. O grupo das que aceitam essa verdade e se convertem, e o das que a recusam e se endurecem. Por isso que a pregação da palavra de Deus ela é insuportável para algumas pessoas. Ninguém, gente, quando uma palavra ela é pregada no poder do Espírito Santo, ninguém sai dali igual. Uns saem melhores e outros saem piores. Porque quando a palavra ela é inspirada, ela vem como um fogo, ela entra na gente, ela queima a gente por dentro. Já aconteceu com você de estar escutando uma pregação e aquilo queimar dentro de você, sabe? Um calor que destrói as más inclinações, as más intenções, mas ao mesmo tempo que aquece a nossa alma por dentro. Esse calor, para os que se convertem, é libertação e salvação. E para os outros que se endurecem, é um tormento. E quando essa palavra penetra como fogo dentro da gente, obriga a dar resposta. E qual é a resposta? São duas respostas basicamente. Meu Deus, como isso pôde escapar aos meus olhos? Como eu pude me fechar para isso? Perdão e misericórdia, Senhor, eu sou fraco. Eu não sei se eu vou dar conta de responder esta palavra, mas eu quero, meu Deus, me ajuda. E naquele momento, o Senhor diz, já terei perdoado os seus pecados? Das suas culpas nunca mais me lembrarei. Mas por um outro lado, tem aqueles que se fecham e dizem, eu me recuso a me dobrar diante desta palavra, eu não aceito. Eu não acredito, eu não quero. Isso é invenção de pessoas para dominar as outras. Isso é invenção da igreja. Meu amigo, a igreja não tem capacidade de inventar uma coisa dessa, não. A igreja é com cada um de nós submissa à palavra de Deus. Essa palavra é primeiramente para a igreja. E nós nos dobramos diante de Deus, junto com toda a igreja, porque somos parte dela. Então não pense você que as pessoas da igreja seriam capazes de simplesmente destilar essa orientação. Isso é vontade de Deus, é uma inspiração divina e liberta quem cede a ela.
Que seja assim comigo e com você. Então, quando a palavra de Deus nos faz encarar a dura realidade dos nossos pecados, temos apenas duas escolhas. Aceitamos com humildade o perdão de Deus e nos libertamos. Você aceita o perdão de Deus para essas coisas que estão atormentando você e que a tentação tem tentado te educar para negar, para poder tentar enterrar isso lá, mas volta toda... Por que volta toda hora? Você já se perguntou por que essa situação que você fica tentando se convencer de que não foi mal, não foi... Por que isso volta toda hora? Ou nós, diz aqui, encaramos a realidade dos nossos pecados, aceitamos com humildade o perdão de Deus e nos libertamos, ou ficamos cheios de rancor, endurecemos o coração para a nossa própria ruína. Ou aceitamos com humildade, corrigimos a nossa rota, pedimos perdão a Deus e ficamos livres, ou nos tornamos cheios de rancor e endurecemos o nosso coração e caímos na nossa própria ruína. E o pior desse endurecimento,